Eu me chamo Paulo e hoje eu estou acompanhado com a Lorena, Elisete e Amanda. E na aula de hoje nós vamos falar sobre status e papel social. Apesar de serem conceitos semelhantes, eles definem coisas distintas, né, no campo da sociologia. A ideia de status social, ela está mais ligada às diferentes funções que uma pessoa pode ocupar dentro da sociedade em que vive. Um exemplo, se a gente compreender como um sujeito que vem das classes médias, nós podemos enxergar quais são seus hábitos, os seus vínculos e quais funções, né, a pessoa desempenha dentro do seu ambiente e que podem definir seu status, né, no meio em que vive. Segundo a classe social, nós podemos pensar que a classe alta, que é aquela que tem a maior renda e uma qualidade de vida melhor, essa classe possui maior status social, né, em relação àqueles que compõem a classe mais baixa, que são aqueles que têm uma renda mais baixa e uma qualidade de vida inferior. Além da classe social, existem outros fatores que envolvem o conceito de status social. Como exemplo, nós podemos citar a faixa etária, a raça, os laços de parentesco, entre outros. Feito essas observações, uma pessoa que possui um status social elevado significa que é uma pessoa muito conhecida, respeitada e influente nos círculos que frequenta. Para que a gente tenha uma definição mais bem acabada sobre os diferentes tipos de status que uma pessoa pode ter, os estudos sociológicos eles costumam levar em consideração a existência de dois tipos de status, que são o status atribuído, que é aquele em que alguém ocupa determinada posição independente de suas próprias ações, como por exemplo o filho do empresário, e temos também o termo adquirido, né, o status adquirido, que é a situação em que a pessoa age em favor de certa condição. Então, o conceito de papel social aparece justamente para explicar quais seriam os direitos e deveres de uma pessoa, né, e que essa pessoa pode ocupar num determinado status social. Dessa forma, vemos que o papel social ele envolve todo tipo de ação que a sociedade espera no momento em que seus integrantes, né, ocupam certo status. É muito comum a gente associar o termo somente na questão econômica. No entanto, o status social ele pode abranger aspectos políticos, aspectos culturais, intelectuais, dentre outros. E para que esse assunto fique mais bem acabado, bem explicado, eu vou passar a palavra para a Lorena, que ela vai dar continuidade ainda com as questões de classe social, papel social. Tchau, tchau. Aparece justamente para explicar quais seriam os direitos e deveres de uma pessoa, né, e que essa pessoa pode ocupar num determinado status social. Dessa forma, vemos que o papel social ele envolve todo tipo de ação que a sociedade espera no momento em que seus integrantes, né, ocupam certo status. É muito comum a gente associar o termo somente na questão econômica. No entanto, o status social ele pode abranger aspectos políticos, aspectos culturais, intelectuais, dentre outros. E para que esse assunto fique mais bem acabado, bem explicado, eu vou passar a palavra para a Lorena, que ela vai dar continuidade
ainda com as questões de classe social, papel social. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Lorena, faço parte do curso de Ciências Sociais e eu vim falar com vocês aqui um pouco sobre o papel social, o status social e um pouco da relação entre esses dois temas. O papel social, ele reúne um conjunto de comportamentos, regras, deveres e normas e o direito de cada cidadão dentro de uma estrutura social. Essas regras, essas normas e esses deveres, eles serão atribuídos ou conquistados no decorrer da vida de cada indivíduo dentro da sociedade. E aí que ele vai contribuir para o crescimento de cada cidadão ou indivíduo dentro da sociedade. O status social, ele vai definir a posição do indivíduo dentro da sociedade. Ou seja, o que vai contar é a possibilidade de posição social do indivíduo dentro dela, e quanto mais renda ele tiver, né, mais status ele vai ter dentro da sociedade. E aí que no status social vale ressaltar que não é apenas a classe social ou o dinheiro que vai definir o status social do indivíduo. Vai existir outros aspectos, como o sexo, a raça, laços parentescos, faixas etárias, cultura, política e entre outros. O status social ele é classificado de duas formas: adquirido e atribuído. O adquirido é quando o indivíduo ele vai se tornar herdeiro, né, de uma família nobre, ou por ele ser filho de alguém que seja considerado importante. Já o atribuído, ele vai surgir a partir das escolhas feitas pelo indivíduo durante toda a vida dele. Isto é, diante anos de esforço e trabalho, o indivíduo ele se torna um empresário bem-sucedido. Ou seja, ele lutou a vida toda, ele trabalhou para poder conseguir ter aquela renda, aquele status. E aí que vai entrar a pergunta, né? O que tem a ver, qual a relação do status social com o papel social? De acordo com as funções que cada indivíduo desempenha dentro da sociedade, elas acabam se alcançando, né, ao longo da vida, e tendo um status social específico, mesmo que ascendendo ou descendendo socialmente. Ou seja, alguns especialistas, eles explicam que o status social, ele é responsável por determinar, né, a posição que cada um possui dentro da sociedade ou da estrutura social. Porém, isso ocorre dependendo do papel social de cada um desse processo. E aí que eles vão ter essa semelhança a partir da função que cada pessoa desempenha dentro da sociedade, e também eles vão possuir algumas diferenças pontuais, ou seja, tudo vai depender de onde nós vamos olhar. Por exemplo, vai partir das culturas ou das sociedades distintas, a noção de status, né, por ela ser diferente. E aí que diante isso tudo, o papel social ele vai envolver todo tipo de ação, né, que é da própria sociedade, e o status social ele vai determinar nossa posição dentro de uma sociedade. E essa relação vai partir de acordo com as funções que cada indivíduo vai ter dentro da sociedade. Então, nós vamos falar sobre a classe média brasileira. Como bem sabemos, existe uma pirâmide, vamos supor uma pirâmide aí. Nessa pirâmide social, há as divisões das pessoas nessas classes sociais de acordo com o poder aquisitivo delas. Eu vou mostrar aí um gráfico para vocês
E aí no número 1 nós temos os bilionários, que são uma parcela bem pequena da sociedade. No número 2, logo abaixo, vem os ricos. No número 3, a classe média alta. No número 4, a média. No número 5, a média baixa. No número 6, os pobres. E no número 7, os que estão abaixo da pobreza. O que acontece? Hoje, para nos basear nessa aula, nós usamos o texto de um mestrando em economia, o Wallace Roberto. E por que a gente usou um texto de economia? Porque para falar sobre as classes no Brasil, principalmente sobre a organização social, econômica, nós precisamos falar sobre dinheiro e sobre as formas de ganhar esse dinheiro. O que acontece? Lá no período pós-guerra, onde o modo de produção capitalista ganhou mais destaque, foi conhecido como os anos dourados do capitalismo. Alguns países tiveram um desenvolvimento econômico muito bom. E com esse desenvolvimento econômico bom, as pessoas poderiam ganhar mais dinheiro e assim consumir mais também, gerando a economia, né? No Brasil, especificamente, a partir de 2003, ocorreu um fato da ascensão social dessa classe média, né? Dessas pessoas que eram mais pobres subirem para a classe média. E aí a gente faz um comentário de que quem era presidente em 2003 era o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que tem a ver, professora, política com dinheiro, com sociologia? Tem tudo a ver. Por quê? A depender da política que está sendo regida no momento e como o governante leva o país, isso pode resultar numa inflação mais baixa e numa valorização do salário mínimo, que foi o que aconteceu em 2003 com o ex-presidente Lula. E aí, com tudo isso, foi acontecendo esse feito da nova classe média, né, que era chamada na época, ou a classe C, que seriam essas pessoas que estariam saindo da zona de pobreza para a classe média. A política e a economia têm um papel muito importante nessa formação das classes, nesse trânsito das pessoas entre uma classe e outra. E quando a política e quando a economia vão bem, as pessoas podem transitar entre essas classes sociais. E também, se a economia vai mal, as pessoas também podem descer dessa classe social para uma outra classe, né? Dito isso, na década de 70, por exemplo, teve um choque do petróleo. E aí, junto com isso, o processo de desindustrialização nos Estados Unidos e o aumento do desemprego na Europa afetam essas questões econômicas, né? E só um exemplo, o que isso pode causar em outros países, mas também como no nosso. Se acontecem essas questões, as pessoas podem transitar também dessas classes mais altas, das classes médias, para as classes pobres. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Amanda, sou estudante de Ciências Sociais na UFT e, como já foi bem mencionado, eu vou dar continuidade para vocês sobre o que é a classe brasileira, né? Especificando classe social para a sociologia e para vários autores a mesma que iremos retratar aqui. A classe social, gente, é um conceito da sociologia que se refere à divisão socioeconômica do mundo em um sistema capitalista. Há uma hierarquia de grupos sociais e essas classes possuem diferentes importâncias e ocupam diferentes cargos dentro da divisão social do trabalho. Chamamos isso de estratificação social, fenômeno que permite essa divisão de classe, né? O conceito de classe social passou a ganhar destaque aí na sociologia ainda em seu período clássico, que foi no século XIX, né? E o filósofo e sociólogo
Karl Marx, ele dedicou-se a estudar o fenômeno das classes sociais e a interação entre elas. Para os sociólogos Karl Marx e Emile Durkheim, a estratificação social, como já disse, é um fenômeno social que gera essa divisão de classe, né? E é uma consequência do capitalismo e da intensa divisão social do trabalho produzida por esse sistema. E aí, Emile Durkheim vai dizer, né, que o trabalho em sociedade capitalista pós-industrial é diversificado e entoado por diversas pessoas em diferentes postos de trabalho, né? E aí ele diz que não é possível, nesse sistema dividido, haver autossuficiência de um indivíduo, pois como o trabalho é dividido, diversas pessoas exercem diversas atividades, né? Atividades essas diversas, diferentes atividades, gerando um sistema que cria as classes sociais ao estabelecer diferentes valorizações e diferentes níveis de importância das atividades exercidas. Temos como exemplo o faxineiro de uma indústria, o operário de uma indústria, o engenheiro de produção de uma indústria, o dono da indústria e o médico que pode cuidar da saúde de todas essas pessoas descritas nesse exemplo acima, né, que eu acabei de usar. Essas pessoas têm diferentes níveis de instrução e diferentes tipos de trabalho. Vocês concordam comigo? O que na teoria das classes sociais, sobre o viés capitalista de Durkheim, justifica o fato de que cada um tem uma diferente posição hierárquica e uma diferente remuneração. Obviamente, o faxineiro da indústria é o que ganharia menos no sistema por desenvolver um trabalho que requer pouca instrução. O operário ganharia um pouco mais que o engenheiro e o médico, que tem formação superior e estão na categoria de prestadores de serviços. Já o dono da indústria seria o que possuiria maior remuneração, mesmo sem ter muitas vezes um nível de escolaridade compatível ou superior à escolaridade do engenheiro e do médico. Isso por quê? Porque ele é dono dos meios de produção, né? E tem direito ao lucro obtido pela produção da sua indústria. Gente, a classe média, de uma forma bem simples, bem simplista e resumida, é isso. É uma classe média que não está acima das pessoas ricas e que nem está abaixo dos pobres. É uma classe média que está ali no meio. Está ali operando entre esses dois meios aí de sociedade, de classes. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar, retornarem pra gente. Podem retornarem pra gente. A gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigada pela atenção. Bye, bye.